Então, namastê para todos. Hoje, né, é o grande dia, onde a gente vai abordar o capítulo final, né, do Yoga Sutra de Patanjali. E esse capítulo ele é especial porque ele vai tratar sobre a libertação, né, que no yoga, né, tem esse nome aqui. Deixa eu escrever aqui, ó. Por isso que é bom o caderno, tá vendo? Olha, libertação, o nome é Kaivalya. Então, Kaivalya significa libertação. Libertação de quê, afinal? Libertação de quê? O estado máximo, né, entre aspas, do yoga, se é que a gente pode falar isso, né, seria a libertação. Mas essa libertação, na verdade, seria a libertação, né, do ciclo de samsara, né, que a gente conversou semana passada, né, que eles veem a reencarnação dessa forma. Né? Então, hora você vem, encarna aqui em cima, hora embaixo, hora aqui, e fica, né, nesse jogo, né. Literalmente um jogo, né, com o objetivo de ter experiência. Então, o estado máximo do yoga, se é que a gente pode falar dessa forma, é a libertação. É quando o praticante ele alcança esse nível, né? Então, ele cessa totalmente os karmas, né? Então, não precisa mais reencarnar. Entenderam a ideia de libertação? Por isso que Kaivalya é o capítulo final do Yoga Sutra, o capítulo 4. Porque é a libertação final, né? Dessa condição terra-terra, né? Que a gente vive. Então, isso é muito importante a gente compreender, né? Para entender a base filosófica do yoga, né? O que é ser um praticante de yoga, né? Na verdade, o que é que a gente está buscando? Vocês têm que saber, né? Para não praticar apenas por fazer, né? De forma vazia. Então, o yoga tem um objetivo, é isso aqui, a libertação. Então, lá atrás, os praticantes, né, as praticantes, levavam tão a sério isso ao ponto de abandonar tudo. Né? Todos os vínculos que tinham, né, filho, mulher, marido, e ia se dedicar a isso aqui, um processo constante. Né? 24 horas de prática, né, de exercício para isso aqui, para atingir esse nível aqui de libertação. Então, Kaivalya é a libertação final. Né? É por isso que os mestres falam que uma vida de yoga ela pode queimar até 10 encarnações por uma. Uma vida de yoga. Uma vida de yoga é o quê? É viver o yoga. Não é só vir a aula, tá bom? Quem dera fosse fácil assim, né? É você viver o yoga de forma integral, né? Na rua, no trabalho, em relação com as outras pessoas, né? Então os mestres falam que uma vida de yoga, né? Realmente viver o yoga queima 10 encarnações por uma. Por isso que a gente sempre bate nessa tecla, né? Sobre viver o yoga, né? Não só se prender à aula, né? Porque o yoga em si, ele vai dar essa liberdade para vocês, né? Não ter essa dependência, né, com espaço, com ninguém. Né? Você pode praticar em casa, né, tranquilamente. Pode também ensinar outras pessoas, né? Entenderam? Então, esse é o capítulo, né? Mas bora lá, né? Se alguém quiser falar, vocês avisam que a Amanda ativa aí o microfone para que as pessoas possam ouvir vocês também. Então ele vai começar esse capítulo, né, falando um pouquinho sobre o capítulo anterior. O capítulo anterior fala sobre o quê? Sobre os poderes. Tá certo? Olha, os CIDs podem ser obtidos por nascimento, por meio de ervas medicinais, por vocalizações, pela autossuperação ou pelo samadhi. Ó, CID é uma palavra, né, que na tradição do yoga ela pode significar poderes. Vou fazer aqui, Si, 2D, ó, CIDs. Então pode representar tanto poderes, né? Poderes, mediunidade, né? Ou capacidades psíquicas. Hum. Então, o capítulo 3 vai falar só sobre isso aqui, no yoga.
Isso aqui é até um tema polêmico, né? Que tem um pessoal que defende, não, que isso é interessante, tem um pessoal que acha desnecessário, né? Então, o capítulo 3 é só sobre isso aqui. Então, ele inicia o capítulo ainda dando uma palhinha sobre isso tudo, né? Então, essas capacidades paranormais, elas podem ser obtidas, né? Como o Patanjali fala, por ervas medicinais, né? Autossuperação, né? Que seria, de certa forma, uma disciplina constante. E também por mantras, né? Ele fala sobre vocalização, né? Mantras específicos, né? E também pelo samadhi. Você pode desenvolver essas capacidades psíquicas. E quais são elas? No capítulo 3, o Patanjali ele vai enumerar cada uma. Né? Ele fala sobre clarividência, clareaudiência, telepatia, pré-cognição, você ter acesso ao que vai acontecer, retrocognição, né? Ter lembranças do que você viveu. Né? Então, tudo isso está conectado aos siddhis. Então, lá atrás, os yogis catalogaram todas essas capacidades. Então, veja que não é uma coisa do espiritismo, né? Kardec foi apenas o codificador, né, que juntou todo aquele conhecimento que existia para criar a doutrina espírita, né, digamos assim. Mas todas as culturas sempre falavam sobre isso, né? Cada um com sua linguagem, né? De uma certa forma. Eu vou aproveitar esse gancho para falar uma coisa importante para vocês. O objetivo central do yoga, né, é através das práticas e da disciplina, tá bom? Por mais que o Patanjali, né, reconheça que é possível ter essas aberturas por meio de certas ervas, no yoga a gente não usa, tá bom? É totalmente natural, né? E os nossos mestres até enfatizam isso, né, a importância da gente compreender a prática que a gente está fazendo, né? Para não gerar uma confusão, né? Você querer misturar uma coisa com a outra, né? Então, se você está no yoga, né, você tem que entender que o caminho, né, por esses estados profundos de consciência, né, e para essa libertação é pela prática da disciplina. Todas as tradições orientais elas vão enfatizar nisso, entenderam? Disciplina, prática constante, né? Vocês vê, por exemplo, né, como uma prática de respiração, né, quando você faz de forma correta, né, ela já induz um estado alterado de consciência. Então você não precisa usar nada, né? É só fazer a prática realmente direitinho que você vai ter um estado de expansão, entenderam? A gente tem que entender que cada cultura criou o seu método, né, o seu meio de ter esse estado profundo de consciência. Alguns através da dança, né, outros através da música, né, o som, por exemplo, né. E o yoga criou uma metodologia própria também para isso, né, que é a prática, né, como vocês sabem. Entenderam? Então, é errado você buscar outras ferramentas? Não. Porém, é como se você não compreendesse o objetivo da prática que você está fazendo. Que quisesse pular, sabe? Um degrau. Então é como se você recebesse uma prova, né? Você deixa a prova em branco e vai querer fazer outra. Só que você não cumpriu ainda a sua prova, entenderam? Então não há nenhum perigo, não há nenhum problema em você, como é que eu posso dizer, utilizar outras ferramentas para ajudar também nisso, nessa abertura, mas o yoga é 100% natural, tá bom? Só para deixar claro esse aspecto, que é um tema muitas vezes recorrente, né, que a gente vem tendo aqui no espaço. Vou aproveitar esse gancho do Patanjali para falar sobre isso. Beleza, aí vou continuar aqui agora. Ó, para o yogi, o karma não é branco nem negro. Para os demais é de três tipos. O que é que vocês acharam dessa parte? De ação. Como assim, né? Para a maioria é de três tipos, né? Existem três tipos de ação. Eu vou falar a tradução, fica mais fácil de vocês memorizarem. Ação que são no modo da bondade. Ação no modo da bondade. Ação no modo da paixão. E a ação no modo da ignorância. Então ele está falando que a ação das pessoas comuns pode ser uma dessas três aqui. Então, ação no modo da bondade, ação no modo da paixão ou ação no modo da ignorância. Quando você encarna, automaticamente você vai ser influenciado por uma dessas energias aqui.
Ou a paixão, a ignorância, a bondade, né? É claro que se espera que a gente haja no modo da bondade, né? Mas o que seria essa ação neutra, né? Que ele fala que o yogi, né? Deixa eu ver aqui novamente. Para o yogi, o karma é ação, não é branco nem negro. Tem um capítulo do Tao Te Ching, que é um livro da filosofia chinesa, que ele fala o seguinte: o sábio age através do não agir. E assim ele pratica sua doutrina sem falar, apenas contemplando o movimento natural de todas as coisas. Então, em outra palavra, né, ele está falando sobre isso. Né? É uma ação que transcende isso aqui. Porque muitas vezes você fala bom, né, bondade, mas o que realmente é bondade? Né? O que é ser bom? É relativo. Né? Você pode fazer algo que para você é bom, mas para Ione seja ruim, né? Para Amanda seja neutro. Enfim, o que é bondade afinal? Né? Tem como a gente rotular? Por isso que o sábio, né, a ação dele é algo totalmente diferente. A ação de uma pessoa realizada. Né? Os chineses chamam agir através do não agir. Então, não é nenhuma dessas três aqui. É uma ação que está ainda além de tudo isso aqui. Entenderam? Porque ele não age baseado na sua vontade, na sua expectativa. Entenderam? Ou não? É complexo, né? Qual é a dúvida de você exatamente? Para a gente tentar destrinchar isso. O verdadeiro sábio... pode falar. A ação da bondade. Uhum. Bondade seria fazer o bem. Sem prejudicar as outras pessoas, né? A paixão seria de um modo impetuoso. Baseado nos seus interesses, né? Entendeu? Ignorância é aquele que não sabe de nada Tá totalmente cego, né? coisa. Entenderam? Mas o sábio, ele transcende isso aqui. Ele age de uma forma que vai além disso. Entendeu? Porque é como se ele exercesse a vontade divina. Ele não age baseado nele, na sua individualidade. É uma coisa complexa. Para a gente expor em palavras, né? Mas seria mais ou menos essa a ideia. Veja, por exemplo, na Bíblia, né, tem uma passagem bem interessante, né? Que Jesus fala que seja feita a vossa vontade. É na oração, na verdade, né? Que seja feita a vossa vontade. Por que ele não falou seja feita a minha vontade? Porque Jesus é um cara que transcendeu esses três modos aqui. Então ele se coloca à disposição de uma vontade maior, não a vontade dele. Né? A gente está até passando por uma situação próxima, né, de uma conhecida nossa, né, cara, que está um pouco desesperada por conta de uma questão de trabalho. Está esperando uma ligação e não recebeu ainda, ela está bem ansiosa por conta disso. Né? Por quê? Porque muitas vezes a gente fica preso ao nosso desejo, né, de querer que a coisa seja como a gente quer. Né? Então a gente não sabe esperar, né? Fica ali eufórico, né, ansioso, entendeu? A coisa tem que acontecer e tem que ser amanhã e... Né? A gente age, né, influenciado por isso aqui. O sábio, ele transcende. Tá bom? Isso. Exatamente isso. E veja que os chineses falam a mesma coisa, né, no taoísmo, só que de uma maneira diferente. Né? É o agir através do não agir. Né? Como se ele não agisse com a sua vontade, mas se colocasse em harmonia com a força maior. Né? Aí esse é um conceito da filosofia chinesa, que eles chamam de Wu Wei. Wu Wei é justamente isso, né? Entenderam isso aqui? Tem um capítulo da Bhagavad Gita que ele fala só sobre isso aqui, né? As qualidades da natureza. Depois a gente vai voltar para isso. Uma outra oportunidade. Né? Por isso que tem conhecimento que você tem que ter a chave de outros para poder entender melhor isso aqui. Porque senão você fica, poxa, o que é que ele está falando isso aqui, né? Fica meio obscuro, né, o texto e você não consegue ir para frente, né? Aqui ele vai falar sobre várias coisas. Vai falar também sobre a mente. Desses três tipos, somente manifestam-se aqueles que encontram condições favoráveis. Então, a gente que cria a condição favorável para que essa ação possa se manifestar. Agora ele vai falar sobre a mente. As oscilações da mente, aqui na linha do yoga eles chamam de chitta. Chitta é a mente.
As oscilações da mente são sempre conhecidas pelo seu Senhor, o Purusha, porque ele é imutável. Entenderam? As oscilações da mente são sempre conhecidas pelo seu Senhor, porque ele é imutável. Eu vou continuar para ficar mais claro. Suscetível de ser observável pelo Purusha, a mente não pode observar a si mesma. Entenderam agora? Quando a gente sempre fala, quem é que observa a mente? É a mente que se observa? Não. Aqui ele está deixando bem claro, né? Quem observa a mente é o Senhor verdadeiro, né? Purusha é Senhor, né? O Senhor verdadeiro, né? Que é a nossa essência, né? Então, quem observa a mente é essa essência, né? Entendeu? Não é a mente que observa a mente, né? É a consciência, né? Que está ali observando a mente. Não é possível concentrar-se ao mesmo tempo nos dois, né? A mente e no Senhor. Entenderam? Quando a mente se detém e não reflete nenhum objeto, passa a refletir o vedor, que é imutável, e isso conduz ao autoconhecimento. Olha, quando você consegue. Eu vou usar essa palavra, mas não é bem controlar. Essas oscilações da mente, né? E ela passa a não refletir sobre nenhum objeto, ela passa a refletir a real essência, que é quem você realmente é. Entenderam? É o que a gente sempre fala na meditação. Se você compreendeu isso, você vai conseguir progredir na meditação. Se não, você vai se identificar com as oscilações mentais. Isso, o capítulo 1, Patanjali fala sobre esse problema, né? De você se identificar com a mente. Porque se você se identifica com a mente, né, aí você vai achar que é esse caos, né, mental. Só que a gente não é isso. A gente tem que lembrar que tem, né, tem esse Senhor, né, verdadeiro, né, que é a nossa essência. A gente chama de Atma, né, que é a consciência que está consciente dos pensamentos. Entenderam? Na meditação fica fácil de compreender isso. A mente, colorida pelo vedor, vedor é aquele que analisa, que observa, né? A mente, colorida pelo vedor e pelo visível, compreende todas as coisas. Olha que interessante. Outro ponto importante. Aquele que entende esta distinção, né, entre a mente e o seu Senhor, deixa de interpretar a mente como sendo o vedor. Que é isso que as pessoas fazem. Essa identificação com a mente, né? Você achar que você é a mente. E você não é a mente. Entendeu? Você não é a mente. A mente é uma coisa maravilhosa, né? Vem muitas realizações através da mente, né? Mas você não é a sua mente. Né? Vocês têm que lembrar disso. Tá bom? Porque quando você se identifica como a mente, né, você vai achar que você é esse caos, essa confusão mental, né? Porque a natureza da mente é essa instabilidade, né? Toda mente é assim, instável, entendeu? Então, se você acredita que você é a mente, você vai se identificar com isso. Agora, se você sabe que você não é a mente, né, e consegue observar ela de forma consciente, sem julgamento, né, aí você transcende a mente. Entenderam? Tá dando para entender, gente? Não tem nenhuma dúvida, não? Então, olha, a mente torna-se inclinada ao discernimento e gravita em direção à libertação. Olha, que coisa interessante. Então a mente torna-se inclinada ao discernimento e gravita em direção à libertação. Então você passa a ser o senhor da mente, né? Não a mente que domina você mais, né? Por isso que tem aquela imagem clássica, né, da Bhagavad Gita, né? A carruagem e os cavalos, né? Aí explica de forma bem profunda que você deve estar ali no comando da mente e dos sentidos, né? Porque senão os cavalos representando a mente vão para onde eles querem, né? Então tem que ter uma vontade ali, né? Aí quando dá essa vontade, aí sim você conduz a mente para realizações, né? E tudo mais. Você não é mais escravo da sua mente. Isso é um exercício. Então veja que esse estudo da mente, né? Lá atrás os yogis tinham essa compreensão através da experiência empírica, entendeu? Já sabiam a importância de conhecer a mente e tudo mais, né? Criaram uma psicologia toda, né? Voltada a isso. A mente, por exemplo, eles dividiam a mente em três, né? Tinha o intelecto, se não me engano é Budi, tinha a memória, né? E tem outra parte que seria o sentido de eu, de individualidade.
Então eles dividiam a mente em três. Memória, intelecto e o ego, né? Que é o que dá o sentimento de individualidade, né? Eu sou Bruno, por exemplo, né? Veja que coisa interessante, né? Há muito tempo atrás eles já faziam esse estudo sobre a mente, né? De forma empírica, né? Hoje se confirma tudo isso, né? Que a gente está abordando aqui, né? Talvez utilizando outra linguagem, né? Deixa eu ver aqui, já está no finalzinho. Olha, aquele que renuncia até o próprio interesse em obter o estado de hiperconsciência, né, samadhi, recebe como resultado da perfeita discriminação o samadhi. Veja que coisa interessante, né? Essa questão de você fazer a sua parte e desapegar, né? Pode ficar ali apegado ao resultado, né? Senão você vai cair naquele modo ali, né, da paixão, né? Eu quero que a coisa aconteça hoje e pronto, né? Então você faz a sua parte e relaxa, né? Entrega para o universo, né? Para Deus, né? Aqueles que conseguem fazer isso, esse tipo de renúncia, obtém. Né? É até engraçado, né, falar isso, né? Mas mesma coisa quando você compra algo, né, que fica ali na expectativa, parece que demora mais ainda da coisa chegar, né? E quando você solta, a coisa chega no outro dia, né? Porque a nossa expectativa, ela cria uma certa ansiedade, né? Uma pressão psicológica e você fica ali, né? Sendo pressionado. Com Buda, né? A sua iluminação, né? Então, quando estava já para iluminar e a iluminação não acontecia, né? O que está faltando, né? O desejo de se iluminar, né? Soltou e se iluminou, né? Então é bem engraçado. Né? Agora ele percorreu todo um caminho, né? Saiu do palácio, né? Se vinculou a um grupo extremo, né? O pessoal fazia votos, né? Tinha um que ficava com a mão assim e não baixava mais. E tem esse pessoal até hoje na Índia, por incrível que pareça. Aí o braço atrofiava com o tempo, né? E não baixava mais, né? Tem outros que ficavam expostos no sol o dia todo, né? A penitência do Buda, sabe qual era? Comer estrume. Cocô de gado e de galinha. Então ele ficou mais ou menos 9 anos, né? Nessa punição, né? Até que chegou um momento, né, que ele já debilitado, né, bem magrinho, né, ele caminhando no lago, né, e bateu aqui na perna dele, ele desmaiou. Aí, quando ele desmaiou, alguém socorreu ele, né, e tudo mais. Aí quando ele volta, né, ele tem uma visão, né, de uma pessoa tocando um instrumento indiano. Essa pessoa estava afinando as cordas. Aí ela acabou torando, porque não sei se apertou demais, né, e torou a corda. Aí ele teve um insight, é isso. Aí foi quando ele começou a pregar o caminho do meio, né? Que o caminho do meio consiste no equilíbrio, entendeu? O equilíbrio entre o quê? Entre o material e o espiritual. Você não pode nem ser tão extremista, né? Espiritualista, nem tão extremista para o material. Então, é o caminho do meio, né? Então, o caminho do meio é a base do budismo, né? Aí ele voltou, né, nesse grupo que ele fazia e começou a ensinar isso para as pessoas, né? Foi o primeiro grupo que ele deu o sermão, né? Vocês estão equivocados, né? Não é bem por aí no caminho da iluminação, né? Aí é bem interessante. Qualquer dia a gente vai ter uma palestra só falando sobre a doutrina de Buda, né? Do começo ao fim, né? Esse caminho que ele percorreu, né? É bem interessante, né? Aí foi basicamente isso, né? Ó, daí decorre o desaparecimento do sofrimento, né? Você solta a expectativa, né? E do karma. Tão simples, né? Aparentemente, né? Soltar, né? Relaxar, né? Faz a sua parte primeiro, né? Vá pensando que a coisa vai acontecer sem você fazer nada, né? Que não é por aí, não. Né? Você faz a sua parte, né? Depois você pode agradecer, pode orar para quem quiser, né? Mas primeiro faz a sua parte, depois relaxa, né? Aí há o desaparecimento do sofrimento e do karma. Você soltou, né? Não tem mais aquela expectativa, né? E o que for melhor vai acontecer, né? Então, com a remoção de todas as impurezas, invólucros, o conhecimento torna-se infinito, e o que resta para ser conhecido torna-se insignificante. Então, é isso, né? Então a gente finalizou o capítulo 4, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Um capítulo assim interessante, né? Porque vai abordar a meta do yoga, a meta final, né? Que é a libertação, né? Dessa condição que a gente vive, né?
E é importante isso, a gente se preocupar com isso, né? É e não é ao mesmo tempo, né? A gente faz a nossa parte, né? Aproveitando essa nossa estadia aqui também, né? Os aprendizados, né? Os laços que a gente vai desenvolvendo, né? Porque a gente está aqui por um motivo, né? É para aprender também, né? Então, Não tem muito apego. é, porque nada que a gente constrói materialmente a gente leva, né? Você tem que incorporar isso na sua vida, né? Porque senão você vai ficar apegado eternamente aos bens materiais, né? E não vai para frente, né? Pode até prosperar na sua vida material, mas espiritualmente você não cresce, né? Porque aquele apego, né, de você achar que vai levar aquilo e não leva, né? Entendeu? Então, realmente, o melhor é a gente buscar preencher todas as nossas necessidades, né? E a partir disso se dedicar ao espiritual. Veja que é o caminho do meio. Não precisa ser um extremista, né? Se isolar do mundo, né? Viver num monastério, não há necessidade disso, né? Você busca o caminho do meio, né? Vivendo de forma equilibrada, pronto, tá perfeito. Aproveitando também essa nossa jornada, né? Tem muita coisa boa aqui, né? Precisa também ser extremista, né? Aí você, quando você desencarna, você vai tranquilo, né? Viu da forma que você queria, né? Não tem mais aquele peso de consciência, né? Não vai estar dando trabalho em centro espírita, né? Não vai estar obsediando ninguém, né? Culpando os outros, né? Aí isso aí não tem coisa melhor do que isso, né? E o espírito, quando ele desencarna com essa consciência, né? O quanto ele pode aprender, vocês não têm noção, né? É o caso do André Luiz, né? Veja que ele desencarnou, né? Revoltado, né? Com uma espécie de suicídio, né? Ele não aceitava, né? E quando ele realmente percebeu nessa condição que ele estava, que ele se colocou, né, como aprendiz para aprender, querer entender, aí ele cresceu muito a partir disso, né? E é bacana que você pegar os livros do André, você vê essa evolução dele, né? Tem vários. Não lembro agora a quantidade, mas ele escreveu vários livros. Então é uma pessoa que cresceu muito, né? Principalmente quando a pessoa que é inteligente, né? Se ela perceber isso, ela cresce que não tem limite, né, para o crescimento dela, né? André Luiz era uma pessoa inteligente, né? Ele era médico, né? Só que ele era ignorante, né, sobre essa realidade, né? Mas quando ele se abriu para isso, né? Aí ele começou a crescer, né? E até hoje ele não encarnou, né? Então a gente tem que ir com essa consciência, né? Aí isso é a libertação, né? Nem ficar sem fazer nada, nem comer bosta de galinha. Não dá mais. Sem extremo, né? Sem extremo, né? Só que vocês têm que entender que o bacana do budismo, né? Eu vou falar para vocês o que é bacana do budismo. É que o Buda é visto como uma pessoa comum, que foi casado, né? Viveu uma vida, né, de excesso e através do seu esforço ele conseguiu se iluminar. Então, os budistas falam isso, né? Se o Buda conseguiu, todo mundo consegue, porque ele é visto como uma pessoa comum. Entenderam? Já no cristianismo, não. Você tem Jesus lá, não sei na onde, e você aqui, né? Entenderam? Olha a diferença, né? E os budistas têm essa visão, né? Um dos ensinamentos do Buda era esse, né? Vós sois Budas, né? Tudo que eu fiz, vocês também podem fazer. Jesus fala a mesma coisa, né? Aqui as pessoas descartam esse ensinamento de Jesus, né? Quando ele fala, vós sois deuses, né? Tudo que eu fiz, vós podereis fazer muito mais, né? Brilhe a vossa luz, né? Ele nunca disse que ele era, né? E você aqui é o plebeu, né? Está destinado a sofrimento. Ele nunca falou isso, né? Pessoas que idolatram. É, entendeu? Aí minha visão de Jesus é essa, é um grande mestre, assim como o Buda, né? Como Krishna, como Lao Tzu e muitos outros, entendeu? Só que na visão da religião, não. Jesus é Deus, né? E pronto. E você não consegue chegar a esse estado dele, apenas ele, né? Por mais que ele tenha falado isso nas suas passagens, né? Já no budismo não, né? Veja, porque no budismo a gente estuda a história da vida do Buda, né? Viu que ele era uma pessoa comum, né? Foi casado, né? Teve filhos, né? E fez um monte de coisa, né? Entenderam? Jesus, a gente tem o passado dele meio que velado, né? Aí tem todo esse problema, né? Então, qualquer pessoa pode atingir isso aqui. Mesmo que não seja nessa vida, né? Vocês estão plantando uma semente, né? Uma hora ou outra, né? Naturalmente todo mundo vai ser conduzido a isso aqui, né? A questão é do livre-arbítrio, né? Você pode escolher ficar mais tempo aqui, né? Jogando esse jogo aqui, né? Da vida. Ou você pode, de forma consciente, buscar ensinamentos, conhecimentos que vão conduzir você a essa libertação, né? Tudo é escolha, mas uma hora ou outra todo mundo vai alcançar essa libertação aí, né? Que a gente está conversando, entendeu? Ninguém está fardado eternamente à ignorância, ao sofrimento, né?
uma hora ou outra a roda gira, né? E você é colocado numa situação oposta, né? Aí você começa a refletir, né? Buscar um sentido mais profundo para a sua existência, né? Entenderam? As almas que têm essa lucidez hoje, né, de querer um caminho assim, é porque passaram por muito sofrimento, né? Aí hoje conseguem ter essa compreensão que a vida não é só isso, né? Mas para chegar aqui teve toda uma trajetória. Ninguém cresce assim da hora para outra, entendeu? Então se essa luzinha já há em vocês é porque uma hora ou outra muitas dificuldades fizeram perceber isso, né? Ó, se toca para a vida, né? Olha o que tu está fazendo, né? Entendeu? Aí você começa a repensar vários valores, né? E buscar realmente conhecimentos, ferramentas que vão ajudar nisso, né? E se estão no yoga, né? Certamente porque isso faz sentido, né? Para vocês, né? De uma certa forma, né? Então é isso, pessoal. A gente finaliza aqui. Namastê.